Começando no gol, Léo Aragão? Chance para Otávio. Otávio no gol. Segundo o setorista. Não é uma opinião, hein? Brincadeira, É um gente. É o palpite. Cação, é o Gigante, é o Cássio. E aí, zaga? Voltam os titulares, né, gente? Feijão sem bicho. Sem dúvidas. Total, né? Inclusive, Eu Feijão quero o sem Fabrício bicho Bruno completo. Vidalba, Alá, Romero e Mick Van de Ven, Emerson. Nossa Dando senhora. assistência e fazendo golaço. O que você acha? Mas não é o Van de Ven do final de semana entregando gol, não, né? Não, de Caio? ontem, pô. De ontem, Bom, fazendo aquele de ontem golaço. pode. Gol, assistência, ontem os homens estavam inspirados, viu? Mas a gente Nós tem até estamos aguardando o seu pedido de desculpas ao Tottenham aqui. Não esqueci. Desculpa, Tottenham. Era isso, Rafa, que você queria? Era isso, vamos seguir. Toma aí seu pedido de desculpas. Mas sobre Fabrício Bruno e Vidalba, a nossa última derrota fora de casa com essa dupla foi contra o Bragantino, hein? Tem tempo, hein, gente? Tem tempo. Então, assim, é uma dupla que tem regulado muito bem, né? O Cruzeiro fora de casa faz uma boa campanha, é que empatou muito nas últimas partidas, né? Tá faltando essa vitóriazinha que precisa vir hoje, hein? Esses 3 pontos aí pra gente dar uma não vou dizer uma subida na tabela, porque não tem como, mas uma aproximada ali do pessoal e uma distanciada dos 17 que vem para baixo. Lateral direito para vocês hoje, William ou Cauã Moraes? Olha, ele provavelmente vai de William, mas não gostei da partida do William diante do Vitória, não, tá? E assim, acho que em alguns momentos o William é questionado pelo torcedor por todo o histórico, né? A pessoa e a obra do William, tudo que aconteceu dentro e fora de campo desde o início do ano. Muitas críticas para mim não são justas, mas para mim destoou muito do restante do time. E aí o que pesa a favor do William nesse momento é que o Fagner não está disponível, então não tem uma disputa tão acirrada. E o Cauã Moraes é um jogador muito jovem, teve poucas oportunidades. Eu não sei se já vai assim direto de titular contra o Grêmio. A titularidade dele foi em casa, né, contra o Fortaleza, se eu não estiver enganada. Mas é um jogador que eu pensaria com carinho, tá? A titularidade para essa partida. Não gostei. Não foi bem contra o Vitória. O William, dos titulares contra o Vitória, foi o pior, né? Teve um desempenho bem abaixo. É uma das dúvidas que eu tenho, e aí, claro, não é por questão de cartão, é por parte técnica mesmo e talvez até estratégia de jogo. Acho que o Cauã Moraes tendo maior vocação ofensiva, buscando explorar esse lado esquerdo defensivo do Grêmio, né? Que vai ter o Marlon por ali como lateral esquerdo e o Kahneman como zagueiro pela esquerda. Pode ser um bom caminho para o Cruzeiro. Fisicamente, certamente, ele tá num melhor nível do que o William, porque o William jogou o jogo completo, tem jogado muito mais do que o Cauã. Eu pensaria, mas eu acho que o Jardim vai começar com o William. Perfeito. O William também, Samuca? O William. Se não tiver... Não, vamos seguindo aí. O William, Caramujo. Boa. Na esquerda ali, menino Kaique, né? Por mais que o Cauã Prato seja também um jogador de muita qualidade, o Kaique é o titular do setor. Belíssima assistência, inclusive, no último jogo. Aí a nossa dupla de volantes. Lucas Romero, eu acho que todos concordamos que é titular. E o companheiro do Romero? Vocês manteriam o Lucas Silva? Iriam talvez de Eduardo jogando por ali? Outro jogador? É o outro atleta que, para mim, destoou muito do restante do time contra o Vitória. O Lucas Silva, já há algumas semanas, vem apresentando partidas abaixo daquilo que ele fez ao longo da temporada. Nós estamos em novembro, muito provavelmente o desgaste ao longo da temporada está fazendo com que ele não consiga entregar o mesmo nível que entregou até aqui. Então, é um que precisa de uma gestão de minutos. Eu, sinceramente, achei que ele já sairia no intervalo ali contra o Vitória para a entrada do Eduardo. E, na verdade, ele até demorou a sair, né? Outros atletas foram substituídos antes. Eu pensaria com carinho, tá, Caramujo, na possibilidade do Eduardo. O meio-campo do Grêmio, principalmente na figura do Arthur, a gente precisa ter muita atenção.
é um jogo em que o Cruzeiro vai precisar ser muito forte nesse setor, e a minha sensação ali na transmissão do jogo contra o Vitória é que se o Lucas Romero não tivesse numa tarde tão inspirada quanto ele estava, o Cruzeiro teria sofrido ainda mais do que sofreu, e era o Vitória, hein? Time que está na zona de rebaixamento, que tem as suas limitações. Só porque o Romero estava muito sobrecarregado. Mas ele estava numa tarde muito feliz, então ele conseguiu compensar muito, mas é preciso um atleta nesse meio campo que consiga entregar um alto nível assim de rotação, de intensidade, porque é um jogo que vai exigir isso. Eu não sei se o Lucas Silva está apto a fazer isso por 90 minutos. Eu não mexeria no Christian, acho que tem que jogar onde está jogando mesmo, mas eu pensaria com muito carinho na possibilidade do Eduardo ali ao lado do Romero. Eu queria muito considerar o Christian como segundo volante, mas aí seria só se o Sinisterra tivesse 100%, né? O que não é o caso, definitivamente não é o caso. Hoje eu começaria com o Eduardo. O Eduardo seria minha opção ao Romero. Eu acho importante o Jardim encontrar uma alternativa para esse momento em que o Lucas Silva claramente está mais desgastado. A Rafa falou bem sobre o Arthur, né? Que é um cara que, se tiver o mínimo espaço, vai ditar o ritmo, vai controlar o jogo, e é o meio do Grêmio que tem muita força física, né? O Edenilson, mais velho, é um cara que tem essa força até para chegar bem na área, e o Cruzeiro vai precisar minar bem os espaços desses jogadores. Então, seria importante ter aí o Eduardo, talvez com um pouco mais de vigor físico, ao lado do Lucas Romero. Aí eu não estou falando de titularidade perdida do Lucas Silva, tá? Nada disso. É mais uma questão de pensar em ter esse jogador em plenas condições. Acho que o Lucas Silva está cada vez mais pedindo um descanso. Hoje pode ser um jogo interessante para fazer isso. Boa. Então, assim, até confiando um pouco, a gente sabe que provavelmente é o Lucas Silva que joga, né? Mas confiando um pouquinho na lei do ex também, né? Lembrando que o Lucas Silva passou por lá. Lucas Silva e Romero, nossa dupla de volantes. Ô, Caramujo. Diga, Samuca. Eu acho que esse é o ponto. Eu não vejo o Lucas Silva hoje sendo reserva, e acho que é importante o Cruzeiro recuperar o Lucas, né? Os grandes jogos do Cruzeiro aí teve o Lucas em total sintonia com o time, né? Não sei se é desgaste, fim de temporada, mas ele precisa também ser aquele Lucas Silva aí que a gente falou que foi um termômetro importante nessa virada de chave do Cruzeiro, né? Porque todo mundo se lembra, a gente começa a Série A, por exemplo, com o Wallace e Matheus Henrique jogando ali de volantes, né? Então, tomara que o Lucas consiga voltar aí a desempenhar bem, porque é a qualidade técnica acima da média que a gente tem ali no meio campo, e ninguém vai exigir aqui um Lucas Silva correndo igual o Lucas Romero, né? Mas ele precisa voltar a ser aquele jogador que já desempenhou muito, mas muito bem há pouco tempo, né, aqui no Cruzeiro, né, Caramujo? Sim, essa temporada do Lucas Silva, ela é boa, viu, gente? Assim, não vamos nos deixar, às vezes, contaminar por alguns jogos abaixo que ele fez. A temporada do Lucas Silva é muito boa. Lembrando que no Mineiro ele mal jogou, ele era reserva, né, naquele primeiro time, tanto do Diniz quanto do Jardim, mas aí no Brasileiro, a partir daquele duelo contra o São Paulo, ele e o Romero se firmam ali, e os bons momentos do Cruzeiro passaram muito por esse cara, tá? Então, assim, acho que o Lucas Silva merece aí esse voto de confiança, né? Porque é um jogador que tem qualidade, sabe jogar. Às vezes ele tem errado mais, às vezes não tem conseguido acompanhar tanto. É verdade. Eu acho que quando chega nesse momento da temporada, o Lucas Silva ele normalmente sente um pouco, né? Mas o reserva dele também, imediato, não é o cara mais intenso da paróquia, né? Que é o próprio Eduardo aí também, que é um jogador fisicamente que tem já algumas limitações. Mas o Romero e o Lucas Silva devem ser os... Oi? É uma questão, acho, do Lucas Silva de gestão de minutos, né? E tá muito claro que o Jardim conta muito com ele por características, assim, para o Cruzeiro funcionar bem. Ele entende que o Lucas Silva é uma peça importante e, de fato, é nesse elenco atual. E aí o Cruzeiro precisa de peças que sejam capazes de disputar posição com ele na próxima temporada, justamente para que seja possível fazer essa gestão de minutos, né? Acho que mais do que pensar em reserva e titular, o Cruzeiro precisa ser capaz de ter todos bem
a temporada inteira, e isso, nessa temporada, ficou difícil em função da montagem do elenco, né? Nós já sabíamos que isso cobraria o seu preço agora na reta final. Mas essa questão de gestão de minutos dele me preocupa. Acho que já tem algumas semanas que ele não vem bem, e aí é um ponto que eu concordo com quem diz que, por vezes, o Leonardo Jardim demora a mexer. Ali contra o Vitória, eu achei que demorou a mexer. A gente poderia ter colocado o Eduardo na vaga dele antes, assim. Porque hoje é o Eduardo, esse jogador, né? Apesar que o Japa também entrou bem numa outra função, enfim, mas entrou bem, e aí eu tenho essa expectativa, sabe? De que nessa reta final a gente consiga ver algum outro jogador se apresentando como uma solução para dividir esses minutos, porque se o Lucas Silva tiver, por exemplo, 45 minutos de alta intensidade, de alta rotação, eu entendo que ele tem que jogar esses 45, e aí depois alguém joga os outros 45, ou outro começa e ele entra no intervalo, aí não sei, uma questão de estratégia até de acordo com o adversário. Mas me preocupa, sim, o nível que ele demonstrou no domingo diante do Vitória, com um adversário mais qualificado, principalmente na figura do Arthur, nós vamos ter dificuldades. Então, tomara que ele que tenha sido suficiente esse período, né, para recuperação, mas a gente sabe que é difícil. Domingo e quarta-feira, pouco tempo, em especial com todo o desgaste da temporada. Me preocupa hoje o meio-campo do Cruzeiro. É isso. Pensando aí nos lados desse meio-campo, temos Christian e Arroio despontando aí como os titulares para a ponta. A pergunta que eu faço, Caio Fábio, quem vai na direita, quem vai na esquerda? Eu começaria com o Christian na direita e o Arroio na esquerda, mas são caras que estão trocando de lado naturalmente ao longo das partidas, né? Isso aconteceu contra o Fortaleza, quando o Arroio começou como titular, aconteceu também com o Palmeiras, tudo bem que com menos incidência, porque o Arroio entrou ao longo da partida, e contra o Vitória aconteceu bastante, né? Inclusive o gol do Arroio sai com ele pelo lado direito. Essa troca de lados dos dois, eu acho que vai ser um dos caminhos a ser explorados pelo Cruzeiro, né? Uma forma de confundir bem essa defesa do Grêmio. A gente sabe que, ou pelo menos tem uma tendência do Gustavo Martins começar como lateral direito, né? E não ser o João Lucas. O João Lucas começou contra o Corinthians, mas parece que o Mano Menezes pensa bastante no Gustavo Martins como lateral direito, que é um zagueiro de ofício. E aí, para mim, é ainda mais interessante o Arroio estar por ali. Porque se tem mais força física com o Gustavo, tem também o fato dele ter menos mobilidade, né? É um cara que vai aparecer menos também para o setor ofensivo. Então, gosto da ideia do Arroio começar pela esquerda e o Christian pela direita, mas se inicialmente não funcionar tão bem, que os dois possam estar fazendo essa troca que tem dado tão certo, né? Mas esse lado esquerdo, Emerson, do Cruzeiro, com o Matheus Pereira caindo muito por ali, Arroio e o próprio Kaique chegando bastante, eu acho que é um ponto que preocupa e muito o Grêmio de uma forma bem justa, né? Porque tem funcionado muito bem. O Arroio no lado do Andy também é uma boa, né? Por isso que a gente tá falando da troca, né? Dos dois fazerem isso ao longo do jogo. Christian e Arroio tem essa leitura. Sim, é o que tem funcionado bem e acho que eu já não tenho tanto mais aquilo de o Arroio, se não for pela direita, não vai funcionar, né? Ele fez boas movimentações aí pela esquerda também, né? Vem se adaptando a isso e é melhor ainda para nós esse cenário, né? Ele está adaptado às duas pontas. Exatamente. Hoje, com esses dois aí, isso não parece ser uma questão, assim, porque eles mudam de posição o tempo inteiro e aí vai depender do momento do jogo, do adversário. Eu tô bem tranquila quanto a isso, viu, Caramujo? Onde você quiser colocar aí, em algum momento do jogo você vai acertar, porque em algum momento um vai estar na esquerda e o outro na direita. Eu acho que pela configuração dos laterais do Grêmio, né? Se realmente for o Gustavo na direita e o Marlon na esquerda, como a gente imagina, talvez o Christian na direita funcione mais, né? Para esse embate com o Marlon, e do outro lado o Arroio, que é mais atacante, jogando contra um zagueiro que não tem tanto cacuete para apoiar, né? Então o Arroio não vai ter ali um super trabalho defensivo, não é para deixar o zagueiro livre também, né, gente? Mas não vai ter aquele super trabalho que ele teve em outros momentos. E ali na dupla de frente é Matheus Pereira e Caio Jorge mesmo, né? Sim. Com certeza. Vou colocar aqui. Eu já tenho dúvida.
Ah, é? Qual que é a sua dúvida, Samuca? Se é Caio e Matheus ou Matheus e Caio? É Jorge e Matheus, Samuca. Ele tá muito engraçadinho. Ele tá feliz. Sabe por que ele tá feliz, Rafa? Porque Vento, tem muito vento. time. Tá feliz porque Não hoje tô é dia de enxergando nada, time. viu? Ele tá confiante na vitória. Então é Não isso, tô meus enxergando amigos. nada. Provável Cruzeiro para enfrentar o Grêmio. Cássio, Fabrício Bruno e Vidalba, William e Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. Técnico, Leonardo Jardim.